Então vamos lá. E diz assim o profeta Jeremias: Então desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando com suas mãos sobre a roda, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Sabe, queridos, aqui tem um direcionamento claro para Jeremias, o profeta do Velho Testamento, mais ou menos isso 650 anos antes de Cristo. Ele não foi contemporâneo de Isaías, Isaías foi um século antes, mas aqui Jeremias, conhecido como o profeta chorão, né, ele estava diante de uma realidade. Depois de Salomão, né, o reino de Israel foi dividido em dois reinos, o reino de Judá ao norte e o reino do sul, o reino de Judá. O reino de Israel eram de 10 tribos, o reino de Judá 2 tribos. E os reis que passaram pelo reinado de Israel, eles eram maus. A maioria deles completamente maus, e eles foram dominados, com seus corações, eles foram dominados pelos assírios nessa época. E o reino de Judá estava sendo açoitado, estava sendo quase que dominado. Ali tinham passado reis bons, poucos bons, mas a maioria também reis maus, e que tinha levado, e o povo nessa cultura de idolatria, nessas culturas de se afastar de Deus, eles também estavam sendo quase que dominados por Nabucodonosor, no rei da Babilônia. E aí o que acontece? Nesse contexto todo que a figura de Jeremias aparece, dizendo para esse povo: vamos nos arrepender, nós precisamos nos arrepender, arrependei-vos, nós precisamos largar a mão da idolatria, largar a mão da desobediência. Sabe, o povo de Judá havia se tornado especialista em pecar, buscando deuses de madeira, deuses de pedra, outras figuras, a desobediência, a rebeldia, a infidelidade, a indiferença espiritual, sabe? As coisas acontecendo, Deus ali, e eles indiferentes por tudo. E o que aconteceu? O problema grande é que Judá não era um povo que desconhecia a Deus, não era um povo que desconhecia a Deus. Pelo contrário, ele era um povo que conhecia a Deus, conhecia os feitos do Senhor, conhecia as questões que estavam diante, que tinham se revelado de pais para filhos, de geração em geração. Eles tinham noção, mas eles declaradamente estavam rebeldes, sabe? E quando entramos nesse nível de rebeldia, em que conscientemente nós queremos nos afastar, pouca coisa resta, ou não é? Dura é a mão do Senhor por aqueles que trancam o seu coração e querem, apesar de conhecê-lo, deixá-lo de fora das suas vidas, ou deixá-los para lá, para trás. Então, o problema de Judá não era a falta de informação, era a falta de uma transformação verdadeira, sabe? Eles sabiam que era certo, mas amavam fazer o errado. E olha o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 8, versículo 6, diz assim: Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade, dizendo: o que é que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio caminho, como um cavalo que arremete com o ímpeto na batalha. Ou seja, eles sabiam daquilo que estavam fazendo, que estavam se afastando de Deus. O que eu fiz? Não se arrependiam das suas maldades, da sua idolatria, não se arrependiam dos seus atos. O povo estava cada vez mais em degradação, fugindo, sabe? Não se arrepender da maldade, isso mostra dureza de coração. John Piper,
um pastor americano, diz assim: o pior juízo de Deus é quando ele deixa o pecador correr livremente em direção ao abismo. Não há condenação mais terrível do que ser entregue ao próprio coração endurecido. Sabe, o coração duro sai disparada, sabe que vai cair no abismo, mas o Senhor não faz mais nada, porque o seu coração está duro. Imagine para um profeta, imagine, aqui a gente pregando, falando, toda vez assim, a gente vem aqui, arrependei-vos, arrependei-vos, e o povo aqui sai aqui, nada, não se arrepende de nada, sai aqui, escuta, e não faz nada, não muda de vida. Assim, eu acho que, com certeza, Jeremias tinha essa tristeza, essa dor no seu coração. Largue a idolatria, largue a prostituição, largue as questões que afastam do Senhor. E o povo não dava nem aí. Eu não sei se ele era ruim de prédica, eu não sei nada, mas ele tinha a palavra de Deus. Ele não era algum comunicador que precisava chamar a atenção para entreter o povo. Não. Na verdade, ele tinha uma palavra do Senhor. Ele dizia: arrependei-vos, mude de vida. Mas teve um momento em que o Senhor quer utilizar um exemplo. E isso ele já falou num profeta anterior, o profeta Isaías. Isaías diz assim, Isaías 29, versículo 16 diz: que perversidade a sua? Acaso pode o oleiro ser considerado igual ao barro? Pode aquilo que foi feito dizer a quem o fez: ele não me fez? Pois a obra dizer ao artífice: ele nada sabe. Sabe, Isaías aqui, um século antes, estava dizendo assim ao povo: Ei, vaso, você quer dar ordem ao oleiro? Você quer dizer que ele não sabe de nada? É você que sabe. Não há arrogância na sua forma de existir. Eles já estavam dizendo isso, é uma característica que estava perseguindo o povo há muito tempo. Essa era uma característica de autossuficiência, de arrogância, de idolatria, de fugir das coisas que os profetas sempre apontavam para esse lado. Mas o Senhor quer ser mais específico com Jeremias aqui. E Jeremias teve uma revelação, e agora eu vou ler o texto completo daquilo que eu fiz a introdução. Jeremias 18, de 1 a 6, diz assim: a palavra veio a Jeremias da parte do Senhor. Da parte de quem? Da parte do Senhor. Então o Senhor falando com Jeremias: levanta-se, desça à casa do oleiro. Ele vai num local, numa olaria, onde vai ter um oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Eu vou conversar com você lá na casa do oleiro. Então desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando com as mãos sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: não poderei eu fazer de vocês, ó casa de Israel, o mesmo que esse oleiro fez, diz o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém? Eu quero que vocês vejam uma ilustração. Para quem não conhece, ou para quem a gente está aqui num contexto mais contemporâneo aqui, talvez não tenha uma realidade daquilo que mais ou menos Jeremias viu. Você passa para mim? Tá. Talvez você que nunca tenha visto, aí tem um mecanismo, uma roda, nessa época, para a roda girar, o artesão, o oleiro, ele ficava girando a roda com o pé, com os pés, e essa roda ia girando. Mas aqui a gente pode verificar pelo menos 4 elementos importantes aqui. O primeiro deles é o oleiro, é ou não é? A pessoa, o oleiro aqui, ele está se apresentando. Quem é o oleiro? Nosso Deus é o oleiro, amém. É ou não é? Ele é o oleiro, é o Criador,
ele é o artesão, ele é aquele que tem o direito exclusivo de moldar. O barro não diz ao oleiro o que fazer, mas o oleiro sabe o propósito para qual ele foi orientado a fazer. Identificamos também que nessa olaria, ou nesse processo todo, tem o barro. O barro sai do seu estado bruto e é jogado em cima da roda. E aquele barro, com as suas características, barro muitas vezes não tem valor algum, é ou não é? Um monte de lama, às vezes, né? Liga, aquela coisa assim, não é um material nobre, não é um material nobre, mas o oleiro consegue extrair dali a sua essência, consegue limpar, tirar as impurezas, tirar os faíscos, as imperfeições. Você vê a habilidade aonde que o oleiro vai colocando a mão, ele vai fazendo acontecer, moldando o propósito de cada um daqueles barros. E agora, o que eu queria chamar a atenção especificamente nessa mensagem é sobre a roda. A roda, ela fica girando. E eu quero que vocês pensem na roda como sendo o tempo, as circunstâncias, as questões que nos envolvem. A roda vai girando. O oleiro vai lá e a roda está girando, está girando. E ele coloca o barro ali. E o texto diz que ele vai moldando, ele vai colocando as suas mãos. Vocês viram pela imagem, pelo vídeo, ele coloca a sua mão por fora, ele coloca a sua mão por dentro. Coisas mais profundas, coisas mais internas, mas ele vai dando forma. Mas o texto diz que o vaso estava na mão do oleiro e o vaso, o que aconteceu? O que aconteceu? O vaso quebrou. O oleiro estava mexendo e o vaso quebrou. O vaso não quebrou na mão do diabo. O vaso quebrou na mão do oleiro. Aí o oleiro pegou e jogou fora o barro e pegou outro, certo ou não? Não. O oleiro não fez isso. Ele quebrou aqui, pegou a água, amoleceu mais o barro e começou a fazer de novo. Ele pegou aquilo, talvez aquelas situações de dificuldade, aqueles pontos, não mexe aqui, Senhor, sabe? Esse ponto não, não. Sabe, tem coisas que vocês viram, tem coisa que ele mexeu lá com o dedinho, só dá o acabamento, Não, mas teve coisas que ele colocou o polegar lá com pressão maior. Então, muitas vezes, dentro do processo da construção do vaso, das nossas vidas, pode ser que há situações que o Senhor, ao trabalhar, ao nos moldar, vai gerar algumas trincas. Mas a trinca faz parte do processo. A trinca não é descartável. Ou seja, você tem valor para o Senhor. Sabe? Na trinca, o Senhor vai pegar lá a água com as suas mãos úmidas e vai transformar. Vai girar mais rápido a roda, vai girar um pouquinho mais lento a roda, mas vai fazer isso. E tem aquilo que eu chamo da água, que ficava ali ao lado, que é a figura do Espírito Santo de Deus. Sabe? Que nos convence. Sabe? Um barro, se a mão do oleiro não estiver lá e o barro estiver na roda, o que vai acontecer? A roda vai ficar girando, vai ou não vai? Se tiver um motorzinho lá, a roda fica girando. Mas o oleiro não colocou as mãos. Aquela roda vai ficar girando, ela não vai mudar de forma, o tempo vai passar, ela vai secar e todas as imperfeições vão aparecer. Por quê? Porque na roda, se a mão do oleiro, a mão do nosso Deus não estiver, se você não estiver permitindo que esteja a mão do Senhor movimentando, nos curando, dando propósito àquele barro que não serve para nada, estésio, sem valor, vou chamar assim, um barro que tem pouco valor, mas quando ele coloca, ele traz valor e as nossas vidas, que as nossas vidas possam ser colocadas nessa roda, e que nós possamos deixar o Espírito Santo, sabe,
Se você fechar os seus olhos e contemplar aquela imagem do oleiro, você consegue ver o Senhor moldando a sua vida? Você consegue ver que nas dificuldades, muitas vezes você precisa ser quebrado, você tem que ser feito novo nas suas imperfeições, sabe? Há pontos sensíveis que está tá muito fininho aqui, sabe? Tá difícil de corrigir, mas Ele tem a capacidade, querido. Ele conhece os nossos corações, nosso propósito. Amém? Sabe? O oleiro, o vaso estragou nas mãos do oleiro. Estragou nas mãos dele. Isso significa que não foi o diabo, não foram as circunstâncias, não foram as pessoas. O próprio oleiro permitiu que o vaso se quebrasse nas suas mãos. E que bom que o vaso quebrou na mão dele, é ou não é? Que bom, porque ele tem a cura, ele tem a forma. Sabe, quebrar o vaso em qualquer outro lugar que não seja na mão do Senhor, aí sim é problema. Isaías 45:9 diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, um caco de barro entre outros cacos de barro. Acaso o barro dirá ao oleiro: o que é que você está fazendo? E a sua obra dirá: ele não tem mãos? Ou seja, o barro vai estar questionando o Criador: o que você está fazendo? O aspecto mais lindo, querido, o aspecto mais lindo nesse processo é que o oleiro, ele não joga o barro fora. Ele não joga o barro fora. Ele vai trabalhar. O vaso estragou, mas o oleiro não jogou o barro fora. Ele não descartou, ele refez o vaso. Muitas vezes nós queremos o plano de Deus para as nossas vidas, sabe? Quantos querem o plano de Deus para a sua vida? Eu quero o plano de Deus, mas não quer suportar o processo, não quer suportar a roda e Deus movimentando na roda, colocando seus dedos, sabe? Com jeito, com firmeza quando necessário, alongando, afinando, engordando, trazendo tudo aquilo que precisa. Queremos refazer aí o vaso, mas sem a dor do quebrantamento, sem a dor da entrega, mas o vaso pronto, ele expressa a própria pressão do Deus, sabe? Nós não devemos sair da roda, nós não podemos sair fora da roda. Lembra da alusão que eu fiz aí, a ligação com a mensagem da Tuca a respeito do altar de holocausto, que você tem que colocar a lenha todo dia a lenha, todo dia está no altar para não apagar o fogo, Ei, nós não podemos sair da roda nem um dia do oleiro. Todo dia o Senhor está construindo, dando propósito às nossas vidas. Todo dia nós precisamos ver, o Senhor está com as suas mãos sobre mim. O Senhor está com as suas mãos sobre mim, sabe? Eu não quero ser descartado, jogado fora. Sabe quando que eu quero sair da roda? Se eu estou dizendo que a roda significa o tempo, as circunstâncias da vida, eu só quero sair da roda quando eu estiver vaso pronto. Vaso pronto sair da roda. Ou seja, quando eu não mais estiver no corpo da carne, é ou não é? Quando não mais, o vaso está pronto. O Senhor recolhe o vaso. O vaso. Um vaso para ser cheio, sabe? A nossa vida, nós somos o barro e tu és o oleiro, diz o Senhor. Nós somos o barro. Essa consciência de... Você vê que presunção desse povo de chegar diante de Deus. O que tu sabes fazer sobre mim? Sabe, a tal ponto. Ei, o que tu conheces? Como dizendo... Ei, da minha vida cuido eu. Pobre de nós, chegarmos ao Senhor, da minha vida cuido eu. Senhor, tu és aquele que tem propósito, aquilo que dá forma, o Senhor dá utilidade ao vaso. O Senhor sabe se precisa de um vaso menor, um vaso maior, um vaso que caiba tantos litros de água, um vaso que seja só de decoração. O Senhor sabe.
E tem vaso de todos os tipos, mas as mãos do oleiro está esculpindo. Sabe, Isaías diz assim, versículo 64, capítulo 64, versículo 8 diz assim: Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Sabe o que quer dizer isso? É rendição. Senhor, nós somos barro, Tu és o oleiro, Tu és nosso Pai, Tu sabes todas as coisas. Sabe, eu me entrego a Ti, eu me rendo a Ti. Sabe, o problema é o barro querer ser oleiro, querido. Como eu falei, eu tomo conta da minha vida. Deus não está buscando aqui vasos perfeitos. Deus não está atrás de vasos sem nenhum arranhãozinho. Deus está atrás de barro que confia nele. Deus está atrás buscando vasos ou barro que estão na roda, que confiam nas suas mãos. Podemos confiar na mão do Senhor? Ele não deu nenhum motivo para nós, para que duvidemos da sua ação, do seu cuidado. Tudo que temos visto e aprendido é que Ele é um bom Pai. Ele tem cuidado de nós. Sabe, desde os profetas, desde o Antigo até o Novo Testamento, tudo aquilo que nós temos entendido das expressões, até os dias de hoje, o nosso Deus tem cuidado do seu povo. Amém? Sabe, conclusão dessa história. Jeremias alertava o povo: arrependam-se, larguem a idolatria. E o que dizia o povo? Sai daqui. Não dava atenção. Então, podemos pensar que em algum momento Deus se esqueceu desse povo e lançou fora. A Bíblia fala que 70 anos eles foram cativos na Babilônia. Mas apesar de serem cativos, a história relata que Judá caiu. O povo de Judá caiu. A Babilônia veio. O povo foi cativo. Mas mesmo na queda, o oleiro não jogou o barro fora. 70 anos depois, um povo remanescente voltou e Deus refez o vaso. Amém? 70 anos de história se passaram. O povo chorava junto aos rios da Babilônia. O salmista diz: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos. Lembravam do som que havia em Jerusalém, sabe? Ali causava saudade por estar cativo em um lugar estranho. Aí veio o arrependimento, mas aí o oleiro foi lá e resgatou. 70 anos depois, Deus, Tu és o oleiro, Tu és nosso Pai, nós somos barros das Tuas mãos. Deus não desiste de nós. Nossas imperfeições, talvez tenhamos alguns traumas de adolescência, de infância, e algumas imperfeições, mas o nosso oleiro cuida de nós. Sabe, muita gente pode falar: não, mas eu tenho essa limitação, essa situação aqui, eu não tenho jeito, eu não tenho jeito. Eu quero te mostrar algumas situações, ou pelo menos um exemplo de alguém que talvez tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Não sei se vocês conheceram um australiano chamado Nick Vujicic. Ele nasceu assim, com uma doença da infância. Ele é australiano, filho de pastores. Durante todo o pré-natal, nada apontava que ele nasceria com essa anomalia. Ele nasceu sem os braços, sem os membros inferiores, e assim passou a infância. Com 10 anos, ele na escola sofrendo bullying, mesmo no ambiente assim, ele revoltado, ele quis se suicidar na banheira da sua casa. Ele tentou tirar sua própria vida com 10 anos de idade na banheira da sua casa. Mas o tempo
e a circunstância e as mãos do oleiro de uma situação dessa natureza, talvez fisicamente ele não terá muitas mudanças no seu crescimento, mas por dentro, o vaso que foi concedido, olha o que ele pôde fazer. As suas limitações não tiraram de ele desenvolver, pegar habilidade, surfar, pular em piscina, pular de alguma coisa, e além do mais, de falar em auditórios, em grandes audiências. Por exemplo, hoje ele é um palestrante, pregador, aonde talvez para multidões, para estádios lotados, aonde o seu exemplo de vida, aquilo que aconteceu na sua vida, poderia ter, falar, eu sou um vaso quebrado, eu tenho minha limitação, eu tenho uma situação que não pode ser revertida, mesmo nas limitações, mesmo em situações adversas, em que talvez você vê, ele continuou sem pernas, sem os braços, mas isso não foi determinante, porque o oleiro estava cuidando da sua vida. As mãos do oleiro, nas circunstâncias que ele estava ali, pôde trazer propósito e destino à sua vida. E ele hoje tem uma família, tem 4 filhos todos perfeitos, 2 meninos, 2 meninas que são gêmeas, e ele é hoje alguém que não se conformou de ficar fora da roda. Ele ficou na roda. E na roda o oleiro pôde manifestar a sua graça, a sua sabedoria, sabe? Talvez não passemos por limitações desse tipo, mas talvez tenha gente que tenha passado por dependência, abusos. E isso tem causado feridas, traumas, trincas. Mas vamos entrar na roda do oleiro. Na roda do oleiro, a sua mão vai passar ali. Se for feridas, se for necessário quebrar, vai quebrar, mas ele vai colocar, mas vai molhar com a água e vai tornar aquele barro mais moldável. E aquilo que talvez seja desonra, situação nas mãos do oleiro, aquilo vai trazer alegria, paz, propósito. As mãos do oleiro. Sabe, a figura que Jeremias viu, que fazia parte de um contexto para o povo de Judá naquela situação, dizendo, um oleiro, olha como o oleiro faz, olha como o oleiro trabalha. Ele trabalha. Assim ele faz hoje. Assim ele trabalha hoje nas nossas vidas. Amém? Esse é o oleiro. Esse é o Senhor das nossas vidas. Sabe, manter a chama acesa, manter a chama acesa, manter o nosso relacionamento diuturnamente com o Senhor, passa pela roda. Passa pela roda também. Não há como crescermos, gerarmos propósito, se não estivermos na roda do oleiro. Na roda do oleiro tem um oleiro que sabe tudo. O oleiro que te conhece. O oleiro que te ama. O oleiro que entregou a sua vida por você. Você como um barro, muitas vezes que nem acha que tem valor nenhum, mas o Deus vai fazer o seu propósito florescer. Porque nas circunstâncias da vida, no tempo da sua existência, Ele vai mover. Há um Espírito Santo, que é a água, para que possa ser moldado. Sabe aquela dificuldade que você tem de entendimento, a sua dureza de coração? Deixa o Espírito Santo, deixa a água do oleiro colocar as mãos em você. E Ele com toda habilidade, vai fazer uma grande obra. Você é um vaso do Senhor, amém? Você é um vaso, sabe? Que nós possamos deixar o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui. Eu não sei como você tem vivenciado esses dias, se você tem se sentido fora da mão fora da roda do oleiro, mas eu quero orar pela sua vida nessa noite. Falar, Espírito Santo de Deus,
dá propósito, dá discernimento. Sabe, não é algo fantasioso, mas é algo de vida. É algo que o próprio Deus falou com o profeta, falou: olha para como faz o oleiro, olha essa situação, olha essa figura, contempla essa figura, da mesma forma que o oleiro dá forma ao vaso, ele mesmo sendo quebrado, eu posso restaurar, eu posso fazer tudo, o Senhor pode fazer tudo na sua vida nessa noite. O Senhor pode trazer à luz, sabe, cura. O Senhor pode trazer restauração, propósito, vida, alegria. Feche teus olhos, querido.